A intenção desse vídeo aqui de hoje, né, de eletricidade, é trazer aí uma abordagem da lei de Kirchhoff, tá? Então vamos trabalhar aí um pouquinho o método da lei de Kirchhoff e ver como resolver um circuito através da primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, né, ou a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Então vamos lá. Então, são duas as leis de Kirchhoff, né? A primeira se refere à lei das tensões, que é a que a gente vai estudar hoje, e a definição é a seguinte: a soma das tensões em todos os elementos em uma malha fechada é igual a zero. Tá? Então, se somar todos os elementos, todas as tensões, né, em um circuito fechado, vai dar zero. E a segunda se refere à lei das correntes. E a definição é: a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó, tá? Então a gente vai estar explicando ali mais ou menos o que é malha, o que é nó, né, no decorrer da análise do circuito aqui. Então aqui nós temos um circuito em série, né, uma fontezinha, 3 resistores em série, e aqui a gente pode dizer que tem uma malha fechada, tá? Aqui não tem nenhum nó, porque para ter um nó ele teria que ter mais uma ramificação, ou seja, teria que ter mais componentes em paralelo. Mas a gente já consegue encontrar aqui a situação da primeira lei de Kirchhoff, né? A soma das tensões em todos os elementos em uma malha fechada é igual a zero. Então, o primeiro passo para a gente fazer a análise através da lei de Kirchhoff é polarizar a queda de tensão em todos os elementos, tá? Então, a fonte de tensão, que ela já tem fixa o positivo e o negativo, né? É algo já fixo, né? E nos resistores a gente vai determinar. Nos resistores a polarização segue o sentido convencional da corrente, tá? Isso é uma determinação. Você poderia seguir o sentido contrário, daí seria uma outra determinação, tá? Mas eu vou conceder aqui que a gente vai sempre considerar o sentido convencional da corrente. Então, aonde está entrando a corrente no elemento, a gente põe o positivo. Por onde sai a corrente, a gente coloca o negativo no elemento. Então, está lá. Ó. Onde entra, coloca positivo. Por onde sai, coloca o negativo. Por onde entra, no resistor 3, positivo. Por onde sai a corrente, o negativo. Tá? Então, esse é o primeiro passo aí para determinar a equação aí na lei de Kirchhoff. Tá? O segundo passo é formar a equação da malha somando todas as tensões. Tá? Então, como é que você vai somar essas tensões? Cada elemento vai receber o sinal, né, de acordo com o que está entrando a corrente. Então, por exemplo, aqui a fonte de tensão está entrando no negativo, então ela vai receber um sinal de menos. No resistor 1, a tensão no resistor 1, VR1, está entrando no positivo, então vamos considerar mais. Ó. Aqui vai ser mais, está entrando pelo mais. Mais, tá? Então fica assim, ó. Tensão da fonte, menos VF. O VR1 vai ser mais VR1, está entrando pelo positivo. O VR2 vai ser mais VR2, está entrando pelo positivo. E o VR3 vai ser mais VR3, pois está entrando pelo positivo também. Então a equação ficou aí, ó, menos tensão da fonte, mais a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3 é igual a zero. Isso é o que diz a lei de Kirchhoff. A soma das tensões em todos os elementos em uma malha fechada é igual a zero. Tá? Então, a segunda lei de Kirchhoff se refere à lei das correntes, que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. Então, o nó é justamente aquela emenda lá, tá? No circuito paralelo que existe mais essa situação aí. E aqui nós temos
uma situação. Aí a gente determina o sentido das correntes. E a gente pode determinar qualquer sentido para a corrente, tá? Quando a gente for fazer a conta, se a gente determinou o sentido contrário, que ela não está fazendo, a gente vai achar a corrente negativa, tá? Mas é preciso ter critérios ali, não pode ser de qualquer jeito, né? Precisa ter critérios, tá? Então, o primeiro passo, determinar os sentidos das correntes. Então, tá aí, estou colocando sentido nessas correntes aqui. Agora, dá nome para elas. Então, vou colocar, vamos supor lá que uma corrente I1 está entrando no nó, e uma corrente I2 também está entrando no nó. Então, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, I3 está saindo e I4 está saindo. Então, está aí a equação. I1 mais I2, que são as duas correntes que entram no nó, é igual a I3 mais I4, que são as duas correntes que saem desse mesmo nó. Vamos lá. Então, o primeiro exercício aqui que a gente vai resolver é através da primeira lei de Kirchhoff, né, tensões de malhas aqui, né, com duas malhas. Com uma malha só, vocês já viram que era fácil ali, só isolar, né? Mas com duas malhas, ele já começa a ter mais incógnitas. Aqui vai ter duas incógnitas, a gente vai ver. Na primeira malha só tinha uma incógnita, daí é só isolar, fica fácil. Com duas malhas, já começa a ter mais de uma incógnita, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aí é a gente pegar e analisar. Primeiro, determina o sentido das correntes. E aí é uma situação que eu vou deixar claro aqui, é que eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó, tá? Fazer com que a corrente que circula aqui no meio esteja no mesmo sentido quando está numa malha ou quando está na outra malha, tá? Isso facilita depois para fazer análise, tá? Porque senão você tem que ficar vários materiais ou livros, aí você vai encontrar que considera o sentido da corrente da malha 1 nesse sentido e da malha 2, os dois no sentido horário ou os dois no sentido anti-horário, né? Eu determino que a corrente fique no sentido horário na malha 1 e no sentido anti-horário na malha 2 para que aqui nesse resistor seja a soma das duas correntes, né, venha para cá. Isso aí facilita um pouco na hora de calcular, porque se você considerar nos dois, no sentido horário os dois, então nesse sentido a polaridade analisando pela malha 1, aqui vai estar positivo e aqui negativo. Lembra lá que para polarizar o resistor? Já para a malha 2, aqui embaixo vai estar positivo e aqui em cima vai estar negativo. E isso, assim, obviamente, também dá para resolver sem problema nenhum, mas por vezes a gente pode esquecer ou se confundir né, e acaba errando o exercício por conta disso. Então, eu acredito que a forma mais fácil de resolver é deixar aqui nesse ramo do meio aqui, deixar sempre no mesmo sentido a corrente pelas duas malhas, tá? Então, vamos lá. Dito isso, eu estipulei que I1 é a corrente da primeira malha, I2 é a corrente da segunda malha e o I3 é a corrente que vai ali para baixo, que passa pelo meio ali, pela rama do meio, tá? Então, a segunda lei de Kirchhoff diz a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó, né? Então, na malha 1 a gente vai ter o I1 que está entrando no nó, mais I2 que está entrando no nó também. Então, as duas correntes que entram no nó é igual à corrente que está saindo do nó, que é a I3. A única corrente que está saindo do nó é o I3, tá? Então, a gente tem lá que I3 é igual a I1 mais I2. Isso é uma situação importante aí para a gente desenvolver o restante do circuito depois, tá? Então, I1 mais I2. Vamos ver a análise pela malha 2. É a mesma, né? I1 está entrando, I2 está entrando, né? Igual I3. Então, veja que pelas duas malhas, né?
eu consegui chegar na mesma equação aqui nas correntes na segunda lei de Kirchhoff, né? Por isso que vai facilitar a minha vida depois, tá? Então tá lá, malha 1, I3 igual a I1 mais I2, e na malha 2 também I3 é igual a I1 mais I2, tá? Vamos lá. Continuando agora. Lembra lá que tem que determinar polarizar os elementos. Então, o sentido da malha 1 eu determinei que é esse. Então, para polarizar os elementos da malha 1, eu vou chamar essa corrente aí no meio de I1, né, da malha 1. E está aqui polarizado, então, ó, por onde a fonte de tensão eu não posso modificar, ela é fixa. Então, aqui é negativo, aqui é positivo. Ó, pode ver que aqui, apesar da corrente estar vindo nesse sentido, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Não posso mudar porque é uma fonte de tensão. Agora, os resistores vão receber a polaridade de acordo com o sentido da corrente que eu determinei. Ah, esse não é esse o sentido da corrente real, que é convencional. Então, quando eu achar o resultado, ele vai dar o valor negativo, e aí eu vou saber que eu considerei agora, né, o sentido contrário para a corrente, tá? E se der positivo é porque eu considerei o sentido certo da corrente, tá? Então, por onde entra a corrente é positivo, por onde sai negativo. Por onde entra a corrente é positivo, por onde sai negativo. Aqui a fonte de tensão é fixa, eu não posso mexer, né? Tem que ser assim mesmo. Daí, nesse terceiro resistor, por onde entra, eu considero positivo, por onde sai negativo. E está aí fechado a malha 1. Começando a tirar a equação da malha 1 pelo V1 aqui, então está entrando pelo negativo, eu considero que menos V1, né? Daí vai entrar pelo mais do resistor 1, então mais VR1, mais a queda de tensão no resistor 1. Vai entrar pelo positivo, mais VR2. Está entrando pelo positivo dessa fonte, mais V2. Está entrando pelo positivo do resistor 3, então mais VR3. Somando todas as tensões dos elementos dessa malha, o resultado tem que ser 0, tá? Vamos lá. O menos V1 permanece. Daí vamos substituir esses, como tem muitas incógnitas aqui, VR1, VR2 e VR3, vamos substituir as quedas de tensões pela lei de Ohm equivalente. Né? Lei de Ohm é V igual a R vezes I. Então, como VR1 vai ser igual o R1, né, vezes o I1, que é a corrente que está passando por ele, que eu determinei aqui que é o I1. Né? No VR2 está passando o I3. Né? Lembra lá que eu determinei que aqui é o I1, aqui é o I2 e para baixo aqui é o I3. Então, I3 vezes R2, é o VR2. Tá? Substituindo pela lei de Ohm. E o V2 é a fonte de tensão, então é normal, né? E o VR3, substituindo pela lei de Ohm, a corrente que está passando pelo resistor 3 é o I1 também, tá? Então, só I1 passa pela corrente, pelo resistor 3. Então, substituindo pela lei de Ohm, VR3 é igual a R3 vezes I1, ou I1 vezes R3, tá? Então, tá aí. Já substituímos as quedas de tensões pela lei de Ohm. E tudo isso aí somando é igual a 0, tá? Daí agora ficou a equação aqui, ó. O I3, lembra do I3 lá que a gente tirou? Tá aqui em cima, ó. I3 é igual a I1 mais I2. Porque senão quando a gente tirar as duas equações, vai ter, se eu deixar I3, vai ter 3 incógnitas, né? Vamos deixar só com duas, tá? Então, já que 3 é igual a I1 mais I2, né? Então, tá aqui, ó. Em vez de usar I3 vezes R2, eu vou usar I1 mais I2. O que é I1 mais I2? É o I3, né? Então, I1 mais I2 vezes R2, que seria a mesma coisa que I3 vezes R2, tá? Só substituir lá para ficar mais fácil. Daí eu faço a distributiva, né? Do que está entre parênteses. E vou fazer aqui, ó, R2 vezes o I1, ficou aqui embaixo, mais o R2 vezes I2, tá? Tá aqui, ó. Tá? Só fiz a distributiva aqui para eliminar esse parênteses aqui, tá certo? Então a equação ficou aqui, ó, né? Menos V1 mais I1 vezes R1 mais I1 vezes R2 mais I2 vezes R2
mais V2 mais I1 vezes R3 é igual a zero, tá? Então, vamos lá, continuar. Então, eu só reescrevi a equação que estava lá embaixo aqui em cima e substituí os valores. Ó. No lugar do V1, eu coloquei o valor do V1, que é o 10 volts. Como está entrando pelo negativo, lá, menos V1, menos 10. I1 vezes R1. Então, I1 vezes 120 ohms. Né? Ali, ó. I1 vezes 120 ohms. I1 vezes R2. I1 vezes R2 é 330. Então, I1 vezes 330 ohms. Daí, como está passando também a corrente I2 pelo R2, tem que somar mais I2 vezes 330 ohms. Mais a fonte de tensão aqui, que é 12 volts, mais o R3 vezes a corrente I1, que é o 220 vezes o I1, tá? Igual a zero. Então, substituir os valores. E agora eu vou somar quem está... Tem lá, ó, tem o I1 aqui, tem 121, 331 e 221. Então, vamos somar. Primeiro, somar as duas fontes, que elas estão juntas, né? Menos 10 mais 12 vai ser igual a mais 2. Né? Daí, somar os I1 aqui, os 3 I1s que tem, vai dar 120 mais 330 mais 220, que deu 671. E o I2 que está sozinho ali, então eu só repito ele lá, vai dar 332. Tudo isso igual a zero, tá? Então aí eu tirei a equação da malha 1, 671 mais 332, passando o 2 para o outro lado, né? Fica menos 2, tá? Então, essa é a equação da malha 1. Vamos retirar a equação da malha 2. Da malha 2 vai ficar, primeiro, determina o sentido da corrente, e, como eu falei, eu vou considerar que aqui no meio ela vai fazer o mesmo sentido da corrente da malha 1, né? Então eu determinei que esse sentido aqui vai ser o sentido da corrente I2, tá? Daí eu polarizo, tá lá, ó. Então as fontes de tensão elas são fixas, mas na parte de cima menos, aqui também, ó, tá invertida essa fonte, então a parte menor aqui é menos, aqui é mais. E daí é isso que eu falei que é o detalhe. Se eu considerar essas duas no sentido anti-horário, ou melhor, no horário, né? Então aqui estaria polarizado mais e menos nesse resistor. E aqui, quando eu fosse ver pela malha 2, estaria menos e mais, tá? Porque a corrente estaria vindo nesse sentido. Daí isso aí dá certo também, funciona, lógico, mas dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Então vamos lá, continuando aqui. Já que está tudo polarizado, vamos tirar a equação. Ficou lá, ó. Entrando pelo positivo, então mais VR3, mais V3, né? Tá aqui, ó. Depois vem o VR4, tá entrando pelo positivo, então mais VR4. Depois vem o R2, então mais VR2. A fontezinha de tensão está entrando pelo positivo, então mais V2. E mais VR6, igual a zero. Daí, substituindo aí pela lei de Ohm, as quedas de tensões nos resistores, as fontes de tensões continuam a mesma, V3, daí substitui aqui R4 vezes I2, é só o I2 que está passando pela R4, depois R2 vezes I3, que é a corrente que passa aqui no resistor 2, daí mais V2 que é a fonte, mais R6 vezes I2, porque só I2 passa pelo resistor R6. Substitui lá também o I3 aqui por I1 mais I2, que é a equação que a gente achou aqui, ó, da malha 2, né? Sempre vai dar isso aí, se a gente fizer nesse sentido aqui, tá? Faz a distributiva lá, que fica a equação aqui, ó, V3 mais R4 vezes I2, mais R2 vezes I1, mais R2 vezes I2, mais V2, mais R6 vezes I2 igual a zero. Começa a colocar só substituir os valores, né? Então a tensão da fonte 3 é 15, o resistor 4 270, então 272, o R2 331,
O R2 de novo, 332. V2 é 12 e R6 é 11. Somando, então, as tensões das fontes dá 27 volts, né? Somando as correntes I2 aqui, 270 mais 330 mais 100 vai dar 702. I1 só tem uma, então 330 né? Então nós temos aí, ó, somados tudo aí, 331, passando a fonte tensão para o outro lado, né? Mais 702 igual a menos 27, que são a soma das duas tensões ali. Então vamos lá. Agora a gente começa a fazer o cálculo que dá para fazer através de determinante ou através de sistema, tá? Elimina aqui, né? Iguala uma, elimina a outra, mas para duas malhas até 3 malhas começa a ficar complicado a partir de 4 malhas, né? Então vamos utilizar aqui o sistema de determinante. Como é que funciona? Você vai pegar e substituir aqui, ó. Então o I1 é a primeira corrente que a gente vai encontrar. Então na determinante a gente vai pegar aqui e substituir os valores de I1, que é 670 e 330. A gente vai substituir pelos valores da fonte de tensão aqui, ó, menos 2 e do menos 27. E daí o I2 a gente vai manter lá, o 330 e o 700. Então tá aqui os valores de I2, 330 e 700. E vamos dividir isso aqui por uma outra determinante aqui, que vai ser justamente o I1, né? Os dois valores aqui das duas equações de I1, 670 e 330. E o I2, que é 330 e 700. Tá aqui, ó. Tá? Então, para fazer a determinante, você vai multiplicar o menos 2 vezes 700, né? Vai ficar menos 2 vezes 700, e depois vai subtrair pelo outro lado aqui, né? Vai ser o 300 vezes menos 27. Então, tem a subtração aqui dessa multiplicação menos essa multiplicação, tá? E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, ó, divididos pelo 670 vezes 700, tá? Então multiplica, daí subtrai por essa outra situação, seria cruzado, né? Esse vezes esse, divididos menos esse vezes esse. Aqui embaixo a mesma coisa, esse vezes esse, menos esse vezes esse, tá? Então os resultados lá, menos 2 vezes 700 vai dar 1.400, menos 1.400, né? O menos 27 vezes 330 vai dar menos 8.910. O 670 vezes 700 dá o 469 mil. O 330 vezes 330 vai dar 108.900. Então, menos com menos é mais, então vai somar lá em cima. Menos 1.400 mais 8.910. E embaixo vai subtrair 469 mil menos 108.900. Em cima primeiro, deu 7.510. Agora embaixo, deu 360.100. Daí faz a divisão, que vai dar corrente 1. 7.510 divididos por 360.100 deu 0,02086 ampere, tá? Isso aí pode ser representado através de 20,85 miliampere, tá certo? Então essa é a corrente I1. Para achar a corrente 2, a gente faz a mesma coisa, ó, só que agora ao invés de a gente mantém o valor de I1 aqui em cima, 670 e 330, e substitui os valores de I2 aqui pelo resultado da equação que são as somas das fontes lá, então menos 2 e menos 27, e faz o mesmo procedimento. Como essa parte aqui de baixo a gente já fez anteriormente, é o mesmo, né? E os valores de I1 e os valores de I2 a gente já fez,
Então já vamos substituir ele direto lá pelo resultado que a gente já achou, que é 360.100, tá? E só vamos fazer a de cima aqui agora. Então, 670 vezes menos 27, menos 2 vezes 330, vai dar lá o menos 18.090 menos 660, daí o menos com menos ali deu mais, então vai ficar menos 18.090 mais 660, que é menos 17.430. Fazendo divisão, você acha o I2, que é 0,048, tá? E é importante lembrar aqui, ó, que se você achasse o I1, né, como a gente achou ali na outra equação, você já poderia só isolar I2, né, ia ter uma incógnita só, você já teria que achar esse resultado aqui na sequência. Então, você pegaria lá, vamos voltar lá para o I1, né, então, 20,85 ampere, vou fazer aqui na calculadora, vezes os 670, vezes 670, dá 13,96. Passa para o outro lado, vai subtrair, né? Então vai ficar menos 2 menos 13,96. Daí passa o 330, que está com I2 para o outro lado dividindo, divido por 330 e vai dar exatamente o 48,4 miliampere que a gente achou para o I2 lá, tá? Aqui a gente pegou e fez os dois pela determinante para se acostumar aí com a determinante, tá? Com a resolução através da determinante, tá ok? Então você pode tirar, depois que você faz isso, você pode tirar a prova real se você substituir os valores aqui, ó, tá? Tem que dar substituindo o I2 aqui, tem que dar o valor de I1. Substituindo o I1 aqui, tem que dar o valor de I2, tá certo? Vamos lá. Como eu tenho, para achar o I3 lá, que é a corrente que passa pelo ramo do meio lá, né? Então eu tenho que somar I1 mais I2. Então o I3 vai ser igual a I1 mais I2. O I1 é 0,02085. O I2 é menos 0,484. Então vai acabar mais com menos a menos, né? Vai ficar 0,02085 menos 0,0484, que vai dar menos 0,02755, ou, né, menos 27,55 miliampere, tá? Então, esse 3 aqui, que eu achei no começo lá, né, eu consigo daí achar agora ele somando as duas correntes. Lembrando que o sinal aqui sempre tem que ser obedecido. Por que deu negativo aqui a corrente I3 e I2? Deu negativo porque eu considerei o sentido contrário da corrente quando eu determinei o sentido da corrente da malha 2, né? Por eu ter considerado o sentido contrário, acabou dando negativo. E se deu negativo, eu tenho que manter o negativo ali, senão vai dar errado a conta na sequência, tá? Se eu quisesse deixar ele positivo, eu teria que mudar o sentido da corrente aqui da malha 2, tá? Se eu mudasse o sentido, aí era só inverter. Os valores são iguais, né? Só colocar positivo e positivo, tá? Mas não tem um porquê, vai dar no mesmo, tá? Então, o resultado é 20,85 mA, menos 48,4 mA e menos 27,55 mA. Se eu quiser achar as tensões em cada resistor, agora eu consigo encontrar, né? Nos 5 resistores aí. No resistor 1 e no resistor 3 está passando a corrente I1, tá? Então, eu multiplico I1 vezes R1, I1 vezes R3 e acho as tensões VR1 e VR3. Para achar VR2, eu tenho que usar o I3. Né? Então, R2 vezes I3, eu acho a tensão no resistor 3. Para achar VR4 e VR6, eu uso I2. Então, R4 vezes I2 dá VR4 e R6 vezes I2 dá o VR6. Coloquei os resultados aqui já, né? E você tem a equação.
Se você pegar, só que tem que obedecer esses sinais, né? Então, se você somar aqui as tensões em cada malha, ela tem que ser igual a zero, né? Então, se você pegar e somar tudo isso daqui, obedecendo os sinais, inclusive, né? O resultado da equação vai ser zero, tanto numa malha quanto na outra, tá? Nós temos que pegar esses valores que estão aqui e os da fonte tem que seguir o valor de entrada aqui, né? Aqui seria negativo e aqui positivo, certo? Vamos lá. Fazer agora uma com 3 malhas, né? Um pouquinho mais complexo aí, mas vamos definir como é que faz aqui. Lembrando que tem várias formas de fazer com malha 3. Aqui está só a malha do meio, que depende tanto da malha 1 quanto da malha 2, né? Mas existem algumas malhas, por exemplo, essa malha 3 aqui poderia estar vindo daqui e chegando até aqui. Aí eu teria as 3 malhas, uma dependendo da outra, né? Eu teria o I1, I2 e 3 nas 3 malhas, tá? Mas vamos ver aqui, vamos ver como fica essa aqui. Eu já coloquei aqui, ó, determinei o sentido. Tá vendo que eu fiz aqui, ó, para esse nó aqui, ó, eu chamei aqui de I1, essa malha aqui de I2, fiz uma no outro sentido horário e outra no sentido anti-horário, para que nesse resistor a corrente ficasse no mesmo sentido nas duas malhas, né? E daí inverti de novo o sentido da corrente 3 para que, como eu determinei esse sentido aqui para a corrente da malha 2, né? Então eu inverti o sentido da corrente do I3 para que ele ficasse aqui, ó, no mesmo sentido do I2. Assim facilita aí o cálculo, né? Então, se eu fosse chamar isso aqui de I4, por exemplo, que é o que eu vou chamar, né? Então, I1 mais I2 é igual a I4. Fica mais fácil. Então, aqui é I1, o I4 é I1 mais I2. Se eu chamar a corrente que passa aqui de I5, então, a soma das correntes que entram no nó, só tem I5 entrando, é igual a soma das correntes que saem do nó. Tem o I2 e o I3 saindo do nó. Então, I5 é igual a I2 mais I3. Fica mais fácil de trabalhar se considerar dessa forma, tá? Daí, eu acabei não colocando as polarizações aqui, né, dos resistores, mas já tirei a equação direto aqui, porque a gente já trabalhou na outra lá, como anteriormente, né, como que tira toda a equação, tá? Da malha 1, somando aqui já deu 671, mais 332, igual a menos 2, que seria a soma dessas duas fontes de tensão aqui, o menos 10 mais 12, né, ia dar 2, daí passa para o outro lado, fica menos 2, e assim por diante. Daí, nessa malha aqui, nós vamos ter influência do I1 mais I2 e do I2 mais I3, por isso que ela vai ter as 3 correntes aqui, ó, I1, o I2 e o I3, tá? E vai ter influência dessas duas fontes de tensão, que a resultante dela é menos 7. Na última malha, vai ter influência de I2 e I3 através desse ramo aqui, né? E a soma das duas fontes aqui, que é a resultante deu menos 3, tá certo? Então, agora que a gente tem as 3 equações da malha, tá? Nós vamos para a determinante, que é a parte um pouquinho mais complexa aqui, já que ela com 3. Existem um método de Cramer, né, para utilizar para resolver isso daqui, mas eu vou passar um método aqui que eu acho um pouco mais simples. O método mais simples é da seguinte forma, ó. Eu pego esses dois números últimos aqui, ó, de baixo e jogo para cima. Então, menos 3, joguei aqui para cima. O 570 joguei aqui para cima, né? E pego esses dois números aqui, o menos 2 e o 0, e jogo lá para baixo. Tá? Joguei lá para baixo. O menos 2 e o 0, joguei aqui para baixo. Tá? Então, a determinante original era essa daqui. Joguei a menos 3 e o 570 lá para cima. E o menos 2 que estava aqui em cima, o menos 2 e o 0 que estava em cima, joguei para baixo. É um método que eu acho mais simples aí de resolver a determinante. Tá? Daí agora é só fazer
a multiplicação das linhas aqui, né, da sequência, subtraindo depois com o outro lado aqui, tá? Mas vamos começar aqui. Então, menos 3 vezes 330 vezes 390, mais menos 2 vezes 1090 vezes 570, mais menos 7 vezes 390 vezes 0, tá? Que vai dar essa equação aí, ó, tá? Então, eu tirei as 3 linhas aqui da determinante com 3 variáveis, né? Tem 3 malhas. Lembrando lá que eu não coloquei a equação, mas aqui seria o resultado das fontes, né? Que eu quero achar o I1, no lugar do I1 eu coloco o resultado das fontes. Daqui todos os valores que estão junto com o I2, e aqui os valores que estão junto com o I3. 0, porque na primeira malha não tem 3, então eu coloquei 0, né? Daí na segunda malha tem o I3 que deu 390, e na terceira malha tem o I3 que deu 570, tá? Então tá lá, fiz as multiplicações dessas 3 sequências aqui e somei cada uma delas, tá? Depois eu vou subtrair com essas, aqui eu estou colocando os resultados já, então fiz as multiplicações e cada uma delas, lá, a última deu 0, né? Então multipliquei tudo isso daqui e deu menos 386.100. Multipliquei tudo isso daqui e deu 1.242.600. Multipliquei tudo isso aqui e deu 0. Tá? Então, agora, somando as duas aqui, vai dar menos 1.628.700. Tá? Deixar ele aqui do lado, tá? Para a gente fazer a parte de baixo aqui agora. Né? Agora, 570 vezes 330 vezes menos 7, 0 vezes que tá aqui, ó, né? Deu 0 vezes 1090 vezes menos 3, que é essa parte aqui. 390 vezes 390 vezes menos 2, que está aqui, né? Aí multiplico tudo isso daí, deu esse valor. Multiplico aqui, deu 0. Multiplico esse cara aqui, deu esse valor. Então, somando tudo, deu menos 1.620.900, tá? Daí, então, agora eu vou subtrair as equações lá, né? Com menos dá mais. Então, vai ficar 1.628.700 mais 1.620.900, que deu menos 7.800. E agora sim eu vou buscar o resultado determinante. De novo lá eu faço o mesmo procedimento, né? Coloco as duas de baixo para cima, as duas de cima aqui vão para baixo. Começo a resolver lá. Então, a primeira linha, que está aqui, ó, que vai dar 0 vezes 330 vezes 390, que dá 0, né? A segunda linha, que é 670 vezes 1090 vezes 570, que dá todo esse valor aqui, ó, 416.371.000. E o 330 vezes 390 vezes 0, que dá 0. Né? Aí do outro lado, eu vou fazer aqui, ó, o 570 vezes 330 vezes o 330, que dá esse valor aqui. O 0 vezes 1090 vezes 0, que vai dar 0. E o 390 vezes 390 vezes 670, que dá esse valor aqui. Lembrando que na parte de baixo aqui da determinante, está o valor de I1 nessa sequência aqui. Então, o I1 da primeira malha, o I1 da segunda malha, e o I1 da terceira malha que não tem, então é 0. O I2 da primeira malha, o I2 da segunda malha e o I2 da terceira malha, né? O I3 da primeira malha, que não tem, então é 0. O I3 da segunda malha e o I3 da terceira malha, tá? Então, são esses valores que estão aí embaixo. Então, o resultado deu isso aí, ó, da determinante de baixo. Então, menos 7.800, que era a determinante de cima, divididos por 252.291.000, vai dar I1 igual a menos 30,92 microampere.
tá? Então, o valor de I1 é esse. Os mesmos procedimentos você vai usar para I2, tá? Como a gente já achou a determinante de baixo, ela vai ser a mesma para as 3 malhas, então eu já coloquei o resultado direto aqui, tá? Então, lá, só que agora eu coloquei os valores de I1 aqui, né? 670, ó, 330 veio para cá, e como na terceira malha não tem I1, então vai 0. Daí os valores da fonte de tensão, porque agora eu quero achar o I2, então eu substituo o I2 pelo menos 2, o menos 7 e o menos 3, tá aqui, ó. E a terceira coluna aqui são os valores de I3. Na primeira malha não tem, então é 0. Segunda malha, está aqui, ó, né? E a terceira malha, está aqui, ó, 570. Tá? Faço os mesmos procedimentos, que vai dar esse valor lá, somando, né? Multiplicando e somando, deu aquele valor. Depois o contrário, vai dar multiplicando, somando, vai dar esse resultado. Menos com menos, mais, né? Então, o resultado ali da parte de cima deu menos 1.513.200. Então, fazendo a subtração da parte de cima para a parte de baixo, I2 é igual a menos 5,998 miliampere, né? E daí 3, o mesmo procedimento, só que agora eu substituo a coluna aqui do I3 para os valores da fonte de tensão. Então, agora ela recebe menos 2, menos 7, menos 3. Na coluna do meio vai ser os valores de I2, que é o 332 aqui na primeira malha, o 1092 na segunda malha e o 573 na terceira, aliás, 392, né, na terceira malha aqui. Ó. O I1, que na malha 1 é 670, na malha 2 é 330 e na malha 3 que não tem o I1, então é 0, tá? A de baixo é a mesma, né? A mesma do que foi feita já nos outros lá. Então, aqui são os valores das 3 malhas para I1, o valor das 3 malhas para I2 e o valor das 3 malhas para I3. Como a gente já tem esse resultado de baixo, né? E aqui eu fiz direto já, mas é só praticar o mesmo procedimento lá, tá? Daí você vai achar esse resultado aqui, depois você fazer deixa eu voltar aqui, as multiplicações, né? Colocar esses dois valores para cima, esses dois valores jogar lá para baixo, né? Fazer as multiplicações, somar, daí você vai achar esse resultado aqui, ó, menos 292.500 divididos pela parte de baixo que a gente já está acostumado, vai dar o menos 1,159 miliampere, tá? E a gente já tem todos os resultados aqui. Mas eu vou ressaltar aqui, ó, que se você achasse o I2 primeiro, o I1, né, que foi o primeiro que eu achei, eu já poderia achar todo o resto, tá? Não precisaria fazer determinante, né? Porque era só substituir o valor do I1 aqui, ó, multiplicar por 670. Como ele já não ia ter mais uma incógnita, eu poderia passar ele para o outro lado, somaria ou subtrairia com o 2 aqui, né? Passaria o 330 para o outro lado dividindo, achava o I2. E teria que achar o mesmo valor de I2 lá, o 5,998 miliampere, né? Achando esse valor de I2, eu posso substituir aqui o I2, ó, nessa outra malha aqui. Multiplico por 390, passo para o outro lado, sumiu a incógnita I2, então posso passar para o outro lado, somo, subtrai, passo 570 para o outro lado dividindo, e teria que achar esse valor aqui, ó, tá? Menos 1,159 miliampere. E lembrando que para achar o I4 aqui, ó, é só somar I1 mais I2. Então, a soma de I1 mais I2, né, os dois estão negativos, então vai dar menos 6,029 miliampere. Para achar o I5, eu tenho que somar o I2 mais I3, e somando o I2 aqui, mais I3, os dois são negativos, então vai dar menos 7,147 miliampere. Nesse caso, todos deram negativo, justamente pelo motivo de que eu determinei o sentido contrário do que a corrente realmente está indo para todas as malhas, né? Quando eu determinei o sentido da malha, eu determinei todos os contrários. Não tem problema nenhum, tá?
Se eu pegasse e invertesse aqui o sentido da corrente agora, colocasse esse aqui no anti-horário, esse aqui no horário, e esse aqui anti-horário, então eu poderia considerar todas as malhas, todas as correntes positivas, tá? Mas como eu coloquei todas nesse sentido, eu vou manter nesse aqui, tá? Daí eu faço a multiplicação das correntes para achar as tensões, né? Então, por exemplo, R1 e R3, para achar as tensões eu vou usar o I1, tá? VR1 e VR3. Para achar a corrente, a tensão no resistor 2, eu vou ter que usar o I4, né? Vezes o resistor 2. Para achar a tensão no resistor 4 e no resistor 6, eu vou ter que multiplicar cada um desses resistores pelo I2, né? Para achar a tensão no resistor 5, eu vou ter que multiplicar por I5, o R5. E para achar a tensão no R7, eu vou ter que multiplicar pelo I3, tá certo? Então tá aí. Se você fizer a brincadeira lá de somar todas as tensões, respeitando esses sinais que estão aqui, e considerando que o sinal da sua tensão é por onde está entrando aqui, então aqui seria menos 10, e aqui mais 12, né? Se eu somar as tensões nessa malha tem que dar zero, se eu somar as tensões nessa malha tem que dar zero, e se eu somar as tensões nessa malha tem que dar zero, tá? Então, é isso aí. É a lei de Kirchhoff aqui que foi explicada nessa videoaula aqui. Até a próxima.